Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abençoando a vida dos nossos irmãos. Uma alegria nesse domingo, frio, gelado. Para uns não, né, tia? Tem uns viventes ainda que estão de camiseta ainda, né, Diego? Passei por ele ali, meus dedos estavam quase trincando, né, gelado. Antes de mais nada, quero desejar a todas as nossas queridas irmãs um feliz e abençoado Dia das Mães, cheio da graça de Deus, cheio da bondade do Senhor. Que o Senhor seja misericordioso para com as vossas vidas, para com as vossas maternidades. Desde quando eu li o livro da Teologia do Antigo Testamento do Bruce Walker, ele tem uma das frases que ele relata do seu livro, que as mãos que balançam o berço são as mãos que movem o mundo. Quando ele fala sobre a importância da maternidade, das mulheres que geram filhos. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, eu botei isso, um S no final, é no singular. Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como creio que a maioria dos irmãos estão com a NAA em mãos, vamos ler todos juntos ao som de 3. 1, 2, 3. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Abra agora Marcos, capítulo de número 12. Marcos 12, 28, 29 e 30. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a sua força. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Curva a sua fronte uma vez mais e vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu li esses dois textos importantes da tua palavra, tua autorrevelação, e eu peço a ti, Senhor, que tu nos abençoe pela expressão da tua palavra, dê-nos graça, dê a todos aqui tranquilidade, paciência, calma, ao ouvir a tua palavra. Fale conosco uma vez mais. Nos abençoe, ó Deus trino, ó Deus único, ó Deus verdadeiro. Lança luz em nosso coração. Que ao terminar, Senhor, esse sermão, nós possamos ter uma noção mais plena, mais completa, mais maravilhosa da tua glória e da tua majestade. No nome de Jesus oramos. Fica conosco hoje e sempre. Amém e amém. Dando sequência, então, na nossa série de sermões sobre Deus e especialmente sobre a Trindade, eu gostaria apenas de mencionar que o sermão de hoje terão 3 tópicos. Eu falarei sobre teorias erradas sobre Deus, falarei sobre a singularidade, unicidade e identidade de Deus,
e concluirei falando sobre a unicidade de Deus no Antigo Testamento. Se eu fosse dar um título a esse sermão, seria Trindade e a unicidade de Deus. Trindade e a unicidade de Deus. Nós vemos tanto em Deuteronômio capítulo 6, como em Lucas capítulo 12, Jesus ratificando a Torá, a lei, dizendo que existe um único Deus. Um único Deus. E como então a doutrina da Trindade na existência da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai coadunar, vai combinar, vai se explicar à luz do que os judeus chamam do Shema. Shema, que significa ouve, escute. Todo judeu decorava esse verso, era uma máxima, era um padrão de entendimento acerca de Deus. Ouve, por isso Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como então a verdade da unicidade de Deus coaduna com a Santíssima Trindade? Eu vou caminhar e trilhar nesse caminho, nessa nossa segunda semana sobre as nossas reflexões sobre a natureza trina de Deus, ok? Que Deus me dê graça. Falei para vocês que essa parte da série seria um pouco mais exigente da nossa compreensão, de nossa atenção, de tal maneira que a minha oração é aquela que é a oração de Paulo. Que Deus leve cativo todo pensamento em obediência a Jesus. Que todas as distrações, que toda a canseira do sábado para domingo seja restaurada e que Deus nos abençoe pelas verdades cristalinas da sua palavra. Pois bem, vivemos hoje num mundo marcado pelo relativismo. Relativismo e pluralismo são características da sociedade pós-moderna. Quando eu era ainda criança, pai mandava comprar uma margarina e era muito fácil comprar uma margarina. Era a Cleibon, a bonequinha que abria aquela boca gigante e comia um quarto de quilo de pão. Só que se hoje a gente vai no mercado, não tem apenas a Cleibon. Tem 5 freezer com um monte de tipo de margarina. Nós vivemos uma época de pluralidades sem tamanho. As eras das verdades absolutas passou. Se apregou hoje em dia que tudo é relativo. Cada qual tem a sua própria verdade. Pluralismo e relativismo é uma marca da nossa cultura, da nossa sociedade pós-moderna. Vivemos em época de relativismos ideológicos, relativismos culturais, relativismos morais, relativismo religioso. E o sermão desta manhã vai atacar especificamente essa verdade de relativismo religioso. Um dos grandes perigos em que nós somos assediados, a igreja evangélica, os cristãos são assediados, é o relativismo religioso. Muitos dos filhos dos crentes, quando vão para o ensino médio ou na faculdade, eles apostasiam da sua fé. Porque o papai e mamãe acham que doutrina não é importante, que teologia não é importante, que as escrituras não são importantes. Quando não levam as escrituras a sério, o professor lá, à esquerdinha, vai levar e vai conduzir os teus filhos para um monte de ideologia, para um monte de visão torta acerca de quem Deus é, a Bíblia é, a igreja é e o que significa a fé verdadeira. Está cada vez mais difícil pregar e ensinar a palavra para uma geração que fez das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, o seu próprio eu. O mundo tem algumas teorias erradas sobre Deus, e esse é o primeiro tópico. Teorias erradas acerca de Deus. O mundo tem posições acerca de Deus de forma equivocada, de forma torta, de forma mentirosa, de forma enganosa. E antes de dar sequência no que a Bíblia fala acerca de Deus, trino e único, eu gostaria de destacar algumas coisas que o mundo vem pregando, que o mundo vem ensinando. O ensino bíblico sobre Deus
é que ele é criador, onipotente, onisciente, onipresente. Ao mesmo tempo que ele é justo, como nós vimos na metade da série passada, os atributos de Deus, da mesma maneira que ele é justo, santo, ao mesmo tempo ele também é amoroso e misericordioso. Ele é um Deus pessoal, transcendente e imanente. Transcendente porque ele está acima da criação, mas ele é imanente, ele também atua na sua criação. Ele age, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não é um Deus distante ou indiferente da sua criação e de suas obras. Ele atua, age e realiza na história. Ele é um único Deus que subsiste eternamente entre as pessoas. Essa é a visão de Deus. Todavia o mundo apresenta visões equivocadas de quem Deus é. E a primeira visão que o mundo ensina, prega acerca de Deus é o ateísmo. O ateísmo é uma visão torta, errada e equivocada de Deus. O que é o ateísmo? O ateísmo nega a existência de qualquer divindade. Ele acredita que o universo surgiu por acaso ou que o universo sempre existiu. Que este é sustentado por forças impessoais e aleatórias. O ateísmo é uma visão errada acerca do Criador, acerca de Deus. E o ateísmo se manifesta, segundo os teólogos, segundo os historiadores e ensinadores, de duas maneiras. Existe o ateísmo filosófico, que é aquele ateísmo em que as pessoas têm uma doutrina, questões mesmo que errada, equivocada, perniciosa, tem um sistema filosófico de que Deus não existe. O segundo ateu não é apenas o ateu filosófico, existe o ateu prático. O que é isso, pastor? São aqueles que não têm um conceito, e às vezes até têm um conceito da existência de Deus de forma cognitiva, mas eles vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Não negam de forma filosófica, doutrinária, mas negam na vida prática. Como se Deus fosse uma mentira, como se Deus fosse um engano, como se Deus fosse uma utopia. Esse é o segundo tipo de ateísmo. Então essa é a primeira forma errada de o mundo ver Deus, através do ateísmo. A segunda maneira errada de o mundo falar e se posicionar acerca de Deus chama-se agnosticismo. O que é o agnosticismo? O é um sufixo de negação, que nega então o conhecimento. Agnosticismo não nega a existência de Deus, ele nega, por exemplo, a possibilidade do conhecimento de Deus. Deus até pode existir, mas ele é tão alto, tão sublime, tão grandioso, que nós não podemos conhecê-lo, experimentá-lo, discerni-lo, mensurá-lo. O agnosticismo ensina isso. Nós temos na filosofia dois grandes nomes que dão origem a esse tipo de pensamento. Tanto Platão como Sócrates acreditavam que existia uma mente inteligente, acreditavam que é algo poderoso, sublime, que dá origem às coisas. Mas esse ser não pode ser mensurado, não pode ser atingível, não pode ser compreensível pela razão humana. Então o agnosticismo, e tem um monte de gente que tem se conduzido a vida, direcionando a sua vida através das lentes do agnosticismo. Terceira forma de apresentar Deus que o mundo apresenta é através do materialismo. Materialismo é uma visão bem existencialista do mundo. O materialismo nega a existência do espírito, o materialismo nega a existência de seres espirituais. Para o materialista, toda a realidade é simplesmente matéria e movimento. Tudo que existe está confinado, está preso ao mundo visível, aquilo que é tangível, aquilo que toca. A mente humana, para os materialistas, a mente humana e a alma humana não passam de funções do cérebro físico que foi desenvolvido no decorrer de milhões de anos. Preste bem atenção. Para as pessoas materialistas, não existe vida após a morte. Céu e inferno, para os materialistas, é apenas um estado terreno de prazer e de sofrimento, de fracasso ou de sucesso. E quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei assustado, porque, infelizmente, conheço alguns cristãos que
Essa é a ideia de vida deles. A definição de céu e de inferno para eles é medida pelo seu bem-estar e pelo seu sofrimento, pelo sucesso ou pelo fracasso de suas vidas. Se pastor ou presbitério não os visitar 2 meses, 3 meses, eles ficam tristes. Mas se eles ficarem anos sem ouvir a voz do Espírito Santo e sem ter uma intimidade profunda com Jesus de Nazaré, eles não estão se preocupados. Se a carteira está vazia, se estão desempregados, eles correm para a igreja. Mas quando eles pecam ou estão ausentes da presença de Deus, eles não sentem essa dor, esse mesmo sofrimento. Materialista vive apenas pelas coisas que se vê, por aquilo que é tangente. Que Deus nos guarde, mesmo às vezes em nome de Deus, professando a Santíssima Trindade, como há pouco tempo atrás nós confessamos aqui no Credo Apostólico. Vivemos uma vida materialista, tangente, apenas pelo que se vê. Paulo disse, nós vivemos apenas por vista e não pela fé, não nos olhos daquilo que é eterno. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quarta visão equivocada acerca de Deus que o mundo apresenta é o panteísmo. Vou tomar aqui um pouquinho dessa água. Oh, uau! É com gás. Pensei que tinha melhorado só o copo. Melhorado também o produto. Muito obrigado. Eu nem vi, eu acho que estava de olho fechado orando. O senhor fez um milagre aqui no copo. Fez de 2-1 e ainda botou uma água mineral, que eu acredito que ainda é da pedra. Melhor de todas as águas. A água da pedra vai ter que me pagar um dinheirinho, fazer propaganda para eles. Panteísmo. Esta é a religião do hinduísmo. Deus é simplesmente natureza. É a soma de todo o sistema universal. O panteísmo prega que Deus é tudo e que tudo é Deus. Que por trás de as pessoas, das árvores, da lua, do sol, existe uma centelha de Deus. Algo da divindade em todas as coisas. É do panteísmo, então, que nós vemos os cultos. Meio que a Pachamama, a mãe natureza, a mãe terra. E agora o pessoalzinho que não gosta muito de carne vermelha, etc e tal. Tem às vezes as filosofias meio... Vamos indo mal à natureza, o Criador, e mais ou menos isso. O panteísmo vê que tudo é Deus e Deus é tudo, que por trás da natureza, então, é daí que os índios começaram então a adorar os rios, as matas, etc e tal. É uma forma equivocada. A quinta forma que o mundo vê Deus é através do politeísmo. O que é o politeísmo? Esta palavra deriva de dois termos gregos. 3 trigos, 3 tigres. É, isso aí mesmo. Parece isso aí. 2 termos gregos. Poli, que significa muitos, e theos, politeísmo. Theos, que significa Deus. É a crença em muitos, em vários deuses. Entre as nações da antiguidade, cada aspecto da natureza era governado por um deus ou uma deusa, segundo as antigas civilizações. Então, um deus fez o mar, o outro fez o sol, o outro fez a lua. E então, os politeístas tinham uma enormidade de deuses. Não sei se vocês sabem, na Índia existe 3 milhões de deuses. 3 milhões de deuses. Um rato é uma divindade. Uma barata, um mosquito. Imagina, tu chegar lá, matou. Não, tu matou o teu ancestral, podia ser o teu tataravô, sua tataravó. Uma vez eu estava vendo um culto hindu, um templo, era uma imagem de um rato, milhões de ratos entravam ali, e eles se curvavam diante do rato. O rato é sagrado, porque a sua divindade está ali. Sexta visão do mundo acerca de Deus é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo vem do termo latim, que significa Deus. O deísta crê num Deus transcendente, porém ausente. O seu Deus fez o universo, fez o homem, mas deixou que a sua criação sustentasse a si mesma pelas leis da natureza. A ideia de que Deus fez o universo, o homem e o universo, deu corda do universo,
Aí tá com 15 brinquedinhos de corda, e daí vai, sozinho. O deísta acredita nisso. Deus é o Criador, mas ele está ausente. Os estoicos também têm essa ideia. Até existe Deus, mas ele está longe, ele está distante. Ele não se envolve com a sua criação. E por último, sétima e última posição equivocada que o mundo apresenta de Deus é o dualismo. O dualismo é a doutrina da existência de dois reinos opostos. Por isso, dualismo. Um do espírito e um da matéria. Contrários um ao outro. Ou acredito que o governo do mundo está na mão de dois deuses. Um de maldade e trevas e outro de bondade e luz. Zoroastro, um filósofo persa contemporâneo de Moisés, da onde é o pai do zoroastrismo, foi o primeiro a defender a ideia de dois deuses de igual poder, nenhum dos quais triunfa no final. É as ideias que nós temos meio da China e do Japão, de yin e yang. Daí os cristãos às vezes até gostam dessa mentalidade de luz e treva, bem e mal, como se fosse coeterno, coigual, codependente, como se a luz precisa das trevas e as trevas precisassem da luz para viver. Como se bem e mal tivessem o mesmo coeficiente. A Bíblia fala de bem e mal. Fala de Deus e fala do diabo. Fala de Iavé e fala de Satanás. Fala. Todavia, o mal, ele é um ser criado, ele nunca é igualado à potência de eternidade, onipresença, onipotência, unissabedoria. O diabo é uma criatura e não chega nem na unha de Deus. E a Bíblia apresenta que no final, o bem triunfa, bendito seja o nome do Senhor. O cordeiro esmaga a serpente, o cordeiro esmaga o falso profeta, o cordeiro derruba o dragão, o cordeiro destrói o anticristo, bendito seja o nome do Senhor. A gente acha que Deus e o diabo estão fazendo quebra de braço. Eu não nego a existência do mal, mas Deus nem se rebaixa para lutar com o mal. Ele tem barro na face dessa terra. Ele tem a mim e a você. Ele tem pó, bendito seja o seu nome. Ele tem eu e você, que Ele nos capacitou para vencermos o mal, o pecado, bendito seja o nome do Senhor. E estabelecermos o seu reino nessa terra. Vimos semana passada que a vida cristã tem uma estrutura trinitária. Hoje gostaria de ver com a igreja e falar-lhes sobre a singularidade e a unicidade do Deus Trino. E a partir disso, então, como a ideia de Deus, como revelado na Bíblia Sagrada, ela é incompatível com todas essas 7 posições que eu mencionei para vocês aqui. Como conhecer a Deus Trino e único explode. É incompatível com os pensamentos deste mundo. E eu gostaria então, a partir de agora, entrar no segundo tópico dessa mensagem. É sobre a singularidade, a unicidade e a identidade do Deus único e trino. E como a revelação das Escrituras Sagradas não combinam com todas essas filosofias. E se há entre nós alguém que flerteia com esse tipo de pensamento, no nome de Jesus, que Deus te encontre esta manhã e você tenha pensamentos corretos acerca de Deus. Voltando para Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4. Shema diz: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escute, ouça, ouve, ó Israel, o Senhor, Iavé, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Essa máxima, esse ditado, essa verdade cristalina da Bíblia Sagrada acerca de Deus, no coração da fé israelita, está essa máxima: o Senhor nosso Deus é único. Isto afirma 3 verdades: a singularidade, a unicidade e a identidade de Deus. Esse Shema
que é repetido no Novo Testamento por Jesus, revela a singularidade, a unicidade e a identidade de Yahvé. E eu vou falar um pouquinho sobre isso neste momento. Embora o Novo Testamento entretece, relaciona Jesus no Shema, identificando como Senhor, sem comprometer a unicidade de Deus, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas guarda aí, eu vou falar que Jesus está aqui nesse Shema também. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está sendo dito que Deus, Ele é único na essência, mas não está dizendo que Ele é único na sua personalidade, nas suas pessoas. Há em Deus uma comunidade de pessoas dentro do Shema, mas uma única essência, uma única divindade. A Trindade não exclui a unicidade de Deus. É o que nós vamos estar tratando. Mas antes eu gostaria de falar sobre a singularidade de Deus. A primeira coisa que o Shema afirma é a singularidade de Deus. A fé israelita frequentemente é colocada em termos enoteístas. Pastor, mas o que é enoteísmo? O enoteísmo é a crença que existem vários deuses, mas devemos adorar apenas um. A Bíblia apresenta apenas uma linguagem enoteísta, apenas uma linguagem. As nações em volta adoravam vários deuses. Israel foi chamado para se afastar desses deuses e adorar somente a Jeová, a Yahvé, a Javé. O primeiro mandamento, nós lemos aqui o primeiro mandamento, se quiser botar aí o primeiro mandamento, pode botar aí. Ou bote de Deuteronômio capítulo 5, verso 7, diz: não terá outros deuses diante de mim. A linguagem do primeiro mandamento é como se houvesse outras divindades. Não adorarás outros deuses diante de mim. Então, é apenas uma linguagem. Tanto em Deuteronômio capítulo 6, 4, o Senhor nosso Deus é o único, como se os outros fossem excluídos. E não terás outros deuses diante de mim. Não está afirmando que existem outros deuses. É apenas uma linguagem retórica. Essas divindades não significam que existem outros deuses. Eles existem porque são adorados e nomeados. No entanto, não existem de verdade. Eu lembro quando eu tinha meus 5 anos, eu tinha que subir do térreo até o quarto andar. Eu morava no quarto andar do edifício C1, núcleo 28, na Coab Rubem Berta, apartamento 403. Eu tinha que subir do primeiro ao quarto andar. É óbvio, né? Eu morava no quarto andar, tinha que subir do primeiro ao quarto. Mas imagina quando ficava escuro na Coab Rubem Berta. Alguém aqui já veio da Coab, morando na Coab Rubem Berta? 1, 2, 3, 4, olha ali, 5, 6, 7, 8, olha, aleluia. Você sabe que aquelas minuteiras nunca funcionam todas, é horrível, coisa do Satanás, cara. Daí tinha algumas apagadas, eu com 5, 6 anos tinha que subir de noite, era correndo. Eu suava frio, eu sentia passos atrás de mim. Eu ouvia, não interessa, eu ouvia, o meu medo me tomava que eu ouvia. Eu chegava a ver coisa, mas o fato de eu sentir não trazia a realidade daquelas coisas que não existem. A ideia é que o Antigo Testamento diz não adorar os outros deuses, não é que existe de fato os deuses, é que os seres humanos abandonaram o Deus verdadeiro, criaram imagens para si. Não adorem essas imagens, não é porque elas são verdadeiras ou são divindades, mas vocês não adorem dessa maneira, essa é a ideia. Da mesma forma que eu criei aquele medo, aquele pânico, aquela fantasia, a verdade é que existe um único Deus. E os cananeus, os heveus, os jebuseus acabaram criando da sua própria mente, o seu próprio cérebro, divindades que não são compatíveis e que não são verdadeiramente divindades, mas existem na mente dos pagãos, dos ímpios. Deus chama Israel e diz: vocês não vão adorar os outros deuses. Deus não está dizendo que eles são reais ou verdadeiros. Vocês não vão atrás dessa ilusão, dessa fantasia que os homens criaram para si. Bendito seja o nome do Senhor.
Então a Bíblia coloca o primeiro mandamento e o próprio Shema numa linguagem de como se houvesse a outras divindades, mas não que elas são divindades de fato e de verdade. Ok? Que isso fique estabelecido de uma vez para sempre. Aliás, a história de Gênesis foi escrita como uma polêmica contra o politeísmo. Quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, registra o início de todas as coisas. E a primeira coisa que Gênesis apresenta é o início dos céus e da terra. Início dos céus, terra e mar. Deus faz os habitats, céu, terra e mar. E depois ele povoa céu, terra e mar. Porque no mundo mesopotâmico, no mundo egípcio, em que Israel está saindo, havia divindades que foram inventadas pelos mesopotâmicos e pelos egípcios. Por exemplo, Ra, o Deus Sol no Egito. Ele era cultuado como uma divindade. O Espírito Santo pega a pena de Moisés e ele começa a dizer que o sol não é uma divindade. O sol é uma criatura criado pelo Yahvé. Elohim, no princípio, criou os céus e a terra. Elohim é o único Deus verdadeiro. E toda a narração de todas as coisas no mundo pagão, na Mesopotâmica, na Mesopotâmia e no Egito, na Síria, nas regiões circunvizinhas de Israel, todas as divindades, havia muitas divindades. Sol, lua, estrela, o mar, o vento, tantas coisas eram tidas como divindade. O que Moisés está dizendo, ele está criando uma cosmovisão para o povo de Deus. Vocês têm que compreender que todas essas coisas não são deuses, não deve ser adorada, não deve ser cultuada. Ele diz que colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, para fazer diferença entre dia e noite e para estabelecer os tempos e as estações. É Deus dizendo ao seu povo: vocês não devem se curvar diante da criatura, diante da criação. Só Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só Deus deve ser adorado, porque só Ele é soberano, Criador. Isaías 45:18 diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus que formou terra e a fez. Ele estabeleceu, Ele não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse monoteísmo de Israel é reforçado pelas histórias dos pagãos que viram a reconhecer que Yahvé é Deus verdadeiro. Não apenas Israel notou que Deus é o único verdadeiro. Há nas Escrituras Sagradas várias histórias de pagãos que chegaram a essa conclusão. Eu vou mencionar apenas duas aqui. Lembra de Naamã? Naamã era um general do exército sírio. E ele era leproso, diz que ele era leproso. Ele levou cativo no Reino do Norte. E a Bíblia diz que lá na Síria havia uma menina. Olha só, a igreja missional. Havia uma menina. Ela olha para os criados de Naamã e diz: se o meu senhor Naamã estivesse em Israel, na presença do homem de Deus Eliseu, ele seria curado. Mas serviçal, olha lá, fazendo o seu serviço no palácio assírio. Mas está falando quem é o único e Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Uma menina, diz que era uma menina. Isso chega aos ouvidos de Naamã. Naamã pega uma comitiva e vai até Israel. E ele pensa que Eliseu vai dizer em nome do Deus de Israel, ele vai ser curado. Aí Eliseu diz o seguinte: tu vai lá e te lava no rio Jordão 7 vezes, dá 7 mergulhos. Naamã fica bravo. Mas não tem um rio melhor? Vai me batizar logo no Lami, cara. Logo no Lami de Jerusalém? Não, esse negócio eu não quero saber, fica bravo. Daí os seus conselheiros: Naamã, não faça isso. Se ele te pedisse uma coisa difícil, vai lá e faz os 7 mergulhos. Ele dá os 7 mergulhos no Lami de Jerusalém, Jordão. E ele vê que a lepra fica curada.
Em 2 Reis 5,15, Naamã diz o seguinte: depois ele voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e ele expressa, veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra, não há Deus a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente desse servo. Naamã descobriu que não há Deus igual o Deus de Israel. Um pagão, um assírio, um feiticeiro, um bruxo se encontrou do Deus da Bíblia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que não é apenas esse homem. Lá em Daniel capítulo 2 e o capítulo 4, conta a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor pede para os seus bruxos, para os seus feiticeiros, para os seus algoreiros, revelar-lhes a interpretação do sonho. Daí eles ficam apavorados. Eu vou apavorar vocês mais ainda. Eu não quero que vocês apenas revelem um sonho. Eu quero que você revele o sonho e a sua interpretação. Daniel ouve disso. Ele diz: eu vou matar todos os sábios do meu reino. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego eram conselheiros do rei. Daniel sabe disso e manda os seus amigos: ore a Deus dos céus, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E eles vão orar. Então Deus revela o sonho e o seu significado a Nabucodonosor, contando toda a história dos babilônicos, a dos medo-persas, dos gregos, dos romanos e até a vinda do Messias. Se vocês sabem a história, eu não vou me deter nisso. Daniel interpreta os sonhos. Nabucodonosor fica encantado, fica bobado. Não há ninguém como Deus de Daniel. Só que daí alguém soa no coração de Nabucodonosor: olha só, tu é o cabeça de ouro, tu é importante, faz uma imagem para ti, então as pessoas vão te adorar, vão se curvar diante de ti. Nabucodonosor faz uma imagem gigante dele mesmo, e todos tinham que se curvar diante daquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam diante de qualquer Deus, de qualquer invenção humana. Eles se prostram diante do único Deus verdadeiro. É chamado diante do rei: vocês não vão se curvar? Não vamos, Senhor. Se Deus quiser nos livrar da tua mão, Deus nos livre. Se não, pode nos colocar na fornalha ardente, porque essa era a punição de quem não adorasse a imagem de Nabucodonosor. Ele manda eles serem atirados dentro da fornalha e manda aquecer 7 vezes. Nabucodonosor dá uma olhada para dentro da fornalha: nós não colocamos 3 indivíduos lá, está 4 caminhando, e um é semelhante ao Deus Altíssimo. O que está com eles? Ouça as palavras do próprio Nabucodonosor no capítulo 3 de Daniel, verso 28 e 29. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou seu anjo, livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego seja despedaçado, o que as suas casas sejam reduzidas em ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. O monoteísmo de Israel é forçado pelas histórias dos pagãos que admitem o poder de Yahvé. Não há ninguém como o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todos os demais não são deuses, somente o Senhor é Deus. Essa é a primeira grande verdade que o Shema nos ensina. Ele é singular com relação a todos os pretendentes de deuses. Ele é incomparável, ele é inigualável. O Shema nos ensina a segunda verdade, que é a unicidade de Deus. Ele é único. E a unidade de Deus é provada com base nas Escrituras. Deus é numericamente, quanto à essência, um. Quanto à natureza divina, uma única natureza divina. Ele é um eternamente. Isso nós defendemos contra o politeísmo e contra o triteísmo também. Trindade não é 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas. Negamos um triteísmo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas um único Deus. Existem 3 pessoas na divindade, não existe 3 divindades, existe 3 pessoas numa única divindade, mas é um único Deus que subsiste para todo sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Que há, se não um só Deus,
Esses são os relatos das Escrituras Sagradas. Como nós vimos em Deuteronômio 6,4, escute, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Gálatas 3,20, ouça a palavra do Senhor. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem. Deuteronômio 39 diz, vejam agora, que eu, sim, Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Isaías 43, 11 e 13 diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei, eu fiz ouvir, eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor. Isaías 37, 16, diz a palavra do Senhor. Isaías 37, 16, não fiquem apavorados, não tenham medo, por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Bendito seja o nome do Senhor. Perdão, falei Isaías 37, 16, ele Isaías 44, verso 8. Isaías 37, 16 diz, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele é único. Ele é único. Ele é incomparável. Só que o Shema... Ezequiel, traz para mim um lenço de papel, por favor. Pregar gripado é isso. Tu chora e daí já vem a lameira toda para fora. O Shema também fala da identidade de Yahvé. O Shema não apenas indica que há um só Deus e que esse Deus é um. Ele diz também que esse Deus é Yahvé. O eu sou. Preste bem atenção porque eu vou falar com vocês a partir desse momento. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é Yahvé. Até esse momento na narrativa bíblica, quando esse texto de Êxodo, quando Deus chama Moisés, para libertar o povo de Israel, em Êxodo 3,15, ele se apresenta como eu vou ao teu povo, vou dizer quem que me enviou. Diz, o eu sou me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fica com essa informação. Yahvé é o nome do Deus do pacto, o Deus da aliança. É o nome pessoal de Deus. Em Gênesis ele apresenta como Elohim. Se apresenta em Gênesis como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Como o Deus Sabaote, o Senhor dos Exércitos. São nomes gerais da divindade. Mas a partir de Êxodo, capítulo 3, verso 15, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que fez promessas e fiz aliança com o meu povo. Ele é o Deus do pacto, ele é o Deus do acordo, é o Deus pessoal. O Shema fala que Deus, ele é o Yahvé. Esse é o nome pessoal de Deus, é o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual ele entra em aliança com o seu povo. É o nome que ele associou à sua promessa. Deus disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. É o Deus do pacto. Fala-nos a identidade de Deus. Nós não temos na divindade algo genérico apenas. Nós temos um nome pessoal. Ele é um ser pessoal que quer se relacionar pessoalmente. É um Deus que ele se envolve com a história e com a sua criação. Yahvé é o nosso Deus. O trino Deus e o único é o nosso Deus. Hoje em dia é comum as pessoas dizerem que há um Deus que é conhecido por muitos nomes.
Os muçulmanos o chamam de Alá. Os budistas o chamam de Buda. Os hindus o chamam de Krishna e outros nomes. E os cristãos o chamam de Jesus. Existe uma escola de pensamento que diz haver uma realidade divina no centro de todas as coisas. Todas as religiões apontam para essa realidade, mas os nomes que usam não têm importância. A Bíblia identifica no Shema Deus distinto, um Deus pessoal, Deus do pacto, Deus da aliança. Ele não é qualquer Deus. A revelação da Bíblia não aceita isso. A Bíblia recusa permitir que a religião bíblica se encaixe nesse esquema, que todos os caminhos levam a Deus, que todos estão adorando o único Deus, mesmo que em nome diferente. Não, Deus tem um nome pessoal. Ele é o Deus que falou com os nossos antepassados. Deus, Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se revelou, Ele se identificou. Ele não é geral. Se você adora esse Deus, você adora o Deus verdadeiro. Se você não adora esse Deus, você não está diante do Deus verdadeiro. Possivelmente você está adorando o diabo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo diz que os idólatras, quando eles sacrificam aos ídolos a imagem, eles cultuam aos demônios, aos espíritos enganadores. Não que a imagem seja uma divindade, mas é uma invenção humana. Deus se revelou como o único e verdadeiro Deus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, você acompanhe na sua Bíblia ou me ouça com atenção. Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, ele inclui Jesus no Shema. Ouça a palavra do Senhor: há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de qual são todas as coisas. Paulo apresenta Jesus no Shema. Paulo é um judeu que apresenta Jesus como Iavé. Jesus é o Senhor, Jesus é Iavé, Jesus é Deus. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, quando ele linka Jesus Cristo ungido como Senhor, Jesus é Iavé, porque Jesus é Iavé. Ele estava lá no Shema. A revelação de Deus. Meu Senhor, tem 2 minutos para acabar. A revelação do Shema anuncia que Deus é único, mas não exclui que Ele é uma comunidade de pessoas. E Paulo faz isso. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus, por meio de quem são todas as coisas. E um só Senhor, Jesus Cristo. Dizer, como diz Paulo, que Jesus é o Senhor é afirmar que Ele é Deus, pois o único Deus, de Deuteronômio 6 é Iavé. Paulo reescreve o Shema, incluindo tanto Deus quanto Jesus na singular e única identidade divina. Mas Jesus não é um segundo Deus. Jesus é o único Deus junto com o Pai. Não é um Deus diminuto, não é um Deus pequeno. Ele é coigual, coeterno, assim como o Espírito Santo. Mas na série ainda falarei sobre isso. E aqui eu entro no meu último tópico. A unicidade de Deus e a pluralidade de pessoas podem ser provadas em vários textos do Antigo Testamento. Então, a pluralidade de pessoas na única divindade. Paulo faz isso em 1 Coríntios capítulo 8. Mas isso é visto em todo o Antigo Testamento. Eu gostaria de concluir com isso. A unicidade, ou seja, Deus ser um único, não ter outro Deus, mas ser um só Deus, que vive em pluralidade. Não é provado apenas nesse Shema, como Paulo faz, mas em vários textos do Antigo Testamento. Eu quero começar em Gênesis. Aqueles que forem rápido em Bíblia, deixa Gênesis aberto, mas aqueles que quiserem apenas ouvir, fique tranquilo. É possível provar uma pluralidade de pessoas no único Deus a partir de Gênesis. Gênesis 1, 26, quando Deus cria os seres humanos, Ele diz, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, num conselho eterno, intrapessoal, o verbo façamos, fazer, no plural,
O Pai fala com o Filho fala com o Pai e o Filho fala com o Espírito Santo fala com o Pai e com o Filho. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A ideia de pluralidade de pessoas numa única divindade é visto em todo o Antigo Testamento, começando em Gênesis 1 e verso 26. Gênesis 3, 26. Eis que o homem se tornou um de nós, o pronome pessoal nós. É um diálogo intratrinitário, em que a pluralidade de pessoas na única divindade diz: o homem se tornou como um de nós. E se rebelou e criou uma torre de Babel. Gênesis 11, 7. Vemos de novo em Gênesis essa questão da pluralidade na única pessoa de Deus. Vamos descer. E vamos confundir as línguas que eles falam. É um diálogo trinitário. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma e vazia. E o Espírito pairava. O Pai está criando pela palavra que é o Filho. E o Espírito Santo está ali gerando vida também. Em Gênesis é provado essa pluralidade de pessoas. Aliás, o nome Elohim é singular para Deus, mas ele é plural. É literalmente deuses. A ideia aqui é que os israelitas tinham uma ideia de pluralidade numa única divindade. Elohim. Pega um dicionário hebraico, você vai ver que a palavra traduzida é deuses. Deus na pluralidade. Olha que diz Oséias 1,7. O Antigo Testamento fala da pluralidade numa única divindade. Oséias 1,7. Diz o Senhor: o salvarei pelo Senhor seu Deus. Olha que coisa louca isso aqui, cara. Diz o Senhor: o salvarei pelo Senhor teu Deus. Menciona-se dois. Um que salva, outro por quem ele salva. O Pai salva pelo Filho, o Messias, diz o Senhor. O salvarei pelo Senhor, seu Deus, o Salvador que eu enviarei para vocês. Oséias 1,7. Não é um ser humano apenas, não é um ser angelical, ele é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só Deus pode salvar o homem. É por isso que é necessário que o nosso Messias e o nosso Redentor seja um com o Senhor. É por isso que ele aceitou a adoração no Novo Testamento. E vinham e se prostravam diante dele. Porque ele não era apenas um ser formado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é Deus, 100% Deus. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma. Isso veio da parte do Senhor. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma. Isso veio da parte do Senhor. Pode-se provar a mesma coisa à luz dessas passagens que eu li para vocês, nos quais Deus é distinguido de si mesmo. Não essencialmente, mas pessoalmente. Em Oséias e aqui em Gênesis, nós vemos uma distinção dentro do próprio Deus. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma, e isso veio da parte do Senhor. Nós podemos provar a distinção de pessoas do único Deus à luz da libertação do povo de Israel do Egito. À luz da libertação do povo da servidão egípcia, é possível notar, numa leitura simples, olha aqui para mim, numa leitura simples, talvez alguém vai ouvir a primeira vez, que quem libertou o povo do Egito foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Quem libertou o povo do Egito foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouça a palavra do Senhor. Êxodo 3, 6, Deuteronômio 33, 29. A ação do Pai em libertar os israelitas do Egito. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 3 e 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deuteronômio 33, 29. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo
pelo Senhor, salvo por Yahvé, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Tanto Deuteronômio 33, 29, Êxodo 33, 6, fala da figura do Pai em libertar o povo do Egito da escravidão de Faraó, do tacão dos seus adversários. Todavia, a Bíblia diz em Êxodo 3:2, Êxodo 23:20, Êxodo 32:34, que o Filho, Deus Filho, também libertou o povo do Egito. Ouça a palavra do Senhor. Em Êxodo 3:2 diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não o consumia. Quem chama Moisés para ser o libertador é o anjo do Senhor. Fica com essa informação: o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, que é uma teofania, é uma manifestação da segunda pessoa da divindade, o verdadeiro mensageiro de Deus, Jesus de Nazaré. Olha que diz Êxodo 23:20. Eis que eu envio o meu anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Êxodo 32:34 diz assim: vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de vocês, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. O meu anjo há de ir com vocês. Todos os leitores da Bíblia Sagrada, todos aqueles que amam a doutrina e amam teologia, sabem que no Antigo Testamento esse anjo não é qualquer anjo, esse anjo não é Miguel, esse anjo não é Gabriel, porque diz em Gênesis 18 que Abraão adorou este anjo. A gente vê em Zacarias que o nome desse anjo é maravilhoso, sublime, é Deus encarnado, é uma manifestação de Jesus. Lá no Antigo Testamento, Deus Filho, junto com o Pai, está operando as 10 pragas do Egito, pegando o seu povo e o libertando, porque a salvação é obra do Pai, é obra do Filho e é obra do Espírito Santo. Nós vemos o Deus Espírito Santo libertando o povo do Egito. Abra rapidamente Isaías 63, do 7 a 14, e ouça, acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor. Deus Espírito Santo libertou o povo do Egito. Ouça a palavra do Senhor. Diz aqui apresenta as 3 pessoas da divindade, libertando o pessoal do Egito. Preste bem atenção. Celebrarei as misericórdias do Senhor, o amor do Pai, seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo sua grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão, segundo a multidão das suas misericórdias, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que nunca me trairão. Ele se tornou o salvador deles, em todas as angústias deles. Também ele se angustiava. Olha só, um Deus que se angustia com as minhas angústias. Que Deus é esse, gente? Deus que sofre quando eu estou sofrendo. Olha o que ele diz: e o anjo da sua presença o salvou. Aqui é a manifestação da segunda pessoa da divindade, que é Jesus de Nazaré. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os redimiu, os libertou e tornou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou nos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o Espírito Santo, aquele que fez com que seus braços gloriosos estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirir um nome glorioso. Foi o Pai, foi o Filho e foi o Espírito Santo que libertou a nação de Israel de 400 anos de escravidão. Bendito seja o nome do Senhor. Todo o Antigo Testamento nós vemos a vida do Pai.
à luz da tríplice repetição do nome de Yahvé na bênção sacerdotal, em Números capítulo 6, verso 24 e verso 6, olha que diz a Bíblia Sagrada: o Senhor abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz, e Yahvé o abençoe, e Yahvé faça resplandecer o seu rosto, o Senhor levante o seu rosto sobre você. 3 vezes o nome de Deus está aqui, uma no nome do Pai, outra no nome do Filho e outra no nome do Espírito Santo. A tríplice doxologia em Isaías capítulo 6, quando no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Uma doxologia trinitária: santo ao nome do Pai, santo ao nome do Filho, santo à glória do bendito Espírito Santo, ao único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Tá bom, deu para entender. Judeus rebeldes que não aceitam o messianismo de Jesus, unicistas, testemunhos de Jeová, que negam a existência de Deus, diz que a Trindade é uma doutrina nova. Não, Trindade é como Deus é. Deus nunca pode ter variação e mudança. Ele sempre existiu e subsistiu eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Três aplicações aqui, eu quero orar com vocês. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus trino, uma essência que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. Essa é a primeira aplicação acerca de tudo que eu disse essa manhã. Não adorá-lo, não crer, não recebê-lo, não concebê-lo como Pai, Filho e Espírito Santo é idolatria. De Gênesis a Apocalipse, semana que vem eu vou falar sobre a revelação do Antigo e do Novo Testamento e entrarei na pessoa do Pai. Se o primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim, e a Bíblia diz que Deus se revelou sendo o único Deus em 3 pessoas distintas, não adorá-lo como Pai, Filho e Espírito Santo é idolatria. Eu não dou importância para isso. Possivelmente você tem uma imagem falsa de quem é Deus. Possivelmente o teu culto seja falso. E acredito que muitas das nossas misérias reside nisso. Não adorá-lo, não recebê-lo como Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, e Deus se revelou nas Escrituras Sagradas como Pai, Filho e Espírito Santo. Não me interessa se você sabe de filosofia, se sabe de matemática, não me interessa nada disso. O importante é o que a Bíblia fala sobre Deus. Ou nós adoramos como Ele é, se revela nas Escrituras, ou nós não adoramos Ele de forma nenhuma. Os cristãos se arrogam de não ter imagem de Escrituras. João Calvino diz que a nossa mente é uma fábrica de ídolo. Idolatria não é apenas adorar o Deus falso. Idolatria é adorar o Deus verdadeiro de maneira equivocada. Segunda grande implicação. A Bíblia é a nossa única fonte de fé e de prática. Nossa ideia sobre Deus é balizada nas Escrituras Sagradas. Nossos corações estão carregados de ideias do mundo, ideias que eu falei no início aqui da pregação. Baseado em filosofia, cultura, achismos, limitações humanas e etc. A Bíblia é a única regra que revela Deus, a única fonte que Deus se revela de forma fiel e fidedigna. Por isso a leitura da Bíblia é importante. Por isso que a leitura da Bíblia é fundamental. É por isso que o diabo faz de tudo para te afastar desse livro. É por isso que é uma briga e tem crente que fica bravo comigo. É legalismo, ler a Bíblia anualmente. É o diabo que te tira de ler e estudar a palavra do Senhor. Você consegue compreender que existem potestades infernais e diabólicas que querem te afastar desse sagrado livro? D.L. Moody, na sua Bíblia estava escrito, na capa estava escrito assim: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. A Bíblia é a única revelação de Deus.
Eu não gosto de ler, pastor. Me dá sono, me dá canseira. Repreenda esse medo, esse sono, essa canseira. Ai, eu acho difícil, eu não entendo. Quando você diz que você não entende a Bíblia, você não está entendendo o teu pai conversar contigo. Isso é sério. A voz do teu pai, do teu Deus, do teu Senhor. Eu assumo essa tribuna debaixo da autoridade do Espírito Santo para dizer aos membros da Mário Quintana a reavaliarem os seus afetos a esse livro. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira e última aplicação. O diabo, o mundo, fará de tudo para pôr ideias estranhas na cabeça dos vossos filhos, das vossas filhas. É dia das mães. Ah, pastor, doutrina não é importante, teologia não é importante. Eu mencionei 7 das mais comuns, nas principais erros acerca de Deus. Temos pais que não sabem falar nada. Ah, politeísmo, nunca ouvi falar. Deísmo, nunca ouvi falar. Pai, no nome de Jesus, mãe, no nome de Jesus. Se vocês querem ter filhos servindo a Deus verdadeiro e único no futuro, começam hoje a pregar ao coração dos vossos filhos sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo. Não abra concessões. O mundo está pregando quem Deus é. O mundo está dizendo que é igreja, que é evangelho. O mundo está querendo ensinar quem é pastor hoje em dia, viu? Todo mundo fala que é pastor verdadeiro, que é igreja verdadeira. Os caras estão no diabo, servindo Satanás. Estão no 7º casamento. Cheio de vício, cheio de porcaria na mente. Eles querem criticar a igreja. Coisa dá uma voadora uns assim. Aí tu vê ele falando sobre família. Os políticos. Os artistas, os atores, pederastas, ímpios, pagãos, a cultura está querendo dizer para nós como é que é a igreja, o que é pastorado. E nós assim, com a mente letárgica. Quero desafiar vocês, pais e mães que aqui estão no nome do Senhor Jesus, a levarem a revelação de Deus de forma mais séria, para que suas famílias sejam verdadeiramente abençoadas e estruturadas no caminho do Senhor. Vamos estar em pé. Por hoje está bom. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar, mas eu vou terminar com Jesus. E o texto que a gente iniciou lá em Marcos, capítulo de número 12. Eu vou orar, mas eu vou terminar com isso. Marcos, capítulo 12, Jesus dizendo... Um escriba vem para ele e pergunta, Marcos capítulo 12, 28 e 29. Chegando os escribas que ouviu a discussão entre eles, viu Jesus que tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. E daí ele emenda o seguinte, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, e toda a tua força. Olha aqui para mim. Como existe um único Deus, só Ele é digno de todo o nosso afeto, só Ele é digno de todo o nosso amor, só Ele é digno de todo o nosso esforço. Porque existe um único Deus. Seja qual for que está competindo, a gente cria. Eu falei para vocês, o Calvino diz que a nossa mente é uma fábrica de ídolos. Tem gente que coloca o sexo acima de Deus, família acima de Deus, trabalho acima de Deus, a carreira em cima de Deus. Nós devemos amar esse único Deus acima de qualquer coisa. Porque Ele é o único que subsiste eternamente entre as pessoas. Todo o nosso amor tem que ser devotado a Ele. E quando nós nos encontramos nele, eu encontro o verdadeiro sentido de casamento, de paternidade. Eu encontro como profissional liberal. Quando eu me encontro com Ele, eu consigo dar o meu melhor para o meu próximo. O maior mandamento de todos. Existe um único Deus, portanto devemos amar Ele acima de todas as coisas. Mas quando Ele é diminuto, quando Ele é pequeno em nossa mente, a gente troca Ele por qualquer coisa. Na nossa agenda, em vez de estar o culto, a adoração, a agenda diz que hoje é o dia dos namorados. Então hoje não vou na igreja porque é o dia dos namorados.
Ah, não, a agenda cultural diz que hoje é o dia não sei do quê. Não, primeiro nós vamos fazer isso e que se exploda a igreja do Senhor. Jesus diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele tem que ser a prioridade do nosso coração, do nosso tempo e da nossa vida. Curva a sua fronte e oramos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus único e verdadeiro. Nessa segunda semana, sobre quem Tu és, sobre a Tua natureza trinitária, nós falamos da Sua singularidade, da Tua unicidade, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda a Te servir, a Te adorar. Nos ajuda, Senhor, a dar a Ti o louvor, a adoração, o amor, os afetos devidos, Senhor. Quantos de nós que no caminho vamos dando o nosso jeitinho, vamos definindo doutrina, achamos que somos o padrão para nós mesmos, somos o nosso próprio método.